Nossa Senhora, na aparição de 13 de julho do ano de 1917 em Fátima, pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, afirmando que se este pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons, acrescentou, serão martirizados, o Santo Padre sofrerá muito, várias nações serão destruídas. E depois das aparições de Fátima, houve vários atos de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Bom, vamos falar sobre este assunto agora com o bispo de Cachoeiro de Itapemirim, que viveu de perto situações de conflito. Não é isso? Dom Luiz Fernando Lisboa, seja muito bem-vindo à Rádio América. Boa tarde, Dom Luiz. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma alegria poder estar aqui falando com você e com vocês todos. Prazer é todo nosso, Dom Luiz. Dom Luiz, qual é o motivo dessa consagração, então, que vai acontecer no dia 25? Olha, o motivo, ele é muito importante. Nós estamos acompanhando já há quase um mês essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o Papa, muito preocupado, como outros papas no passado já agiram e foram mediadores em vários conflitos entre países, o Papa, ele tem procurado ter uma postura de ser uma espécie de embaixador da paz. Ele já se ofereceu para intermediar, ele já ligou para o presidente da Ucrânia, certamente ele tem tentado ligar para o presidente Putin. Ele enviou 2 cardeais para as fronteiras onde estão saindo os refugiados, para esses cardeais estarem mais próximos do povo que está sofrendo. E ele propôs para todos os católicos e outras pessoas de outras religiões do mundo inteiro que nessa sexta-feira, dia 25, dia da Anunciação, um ato solene de consagração da humanidade, particularmente da Rússia e Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. É uma forma de estarmos unidos em comunhão, pedindo a mesma coisa a Deus, fazendo esse pedido a Deus para que cessem as armas, para que reconstruamos a paz entre esses 2 países. Então, Dom Luiz, como é essa relação na história dos papas com a consagração deste país, né? E por que a Rússia? Olha, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele disse uma frase muito forte, que é esta: a igreja é perita em humanidade. Então, o papel do Papa, como aquele irmão mais velho, aquele que conduz a igreja, a voz do Papa é muito importante. Então, vários papas ao longo da história, eles foram mediadores, foram pessoas que tentaram buscar o diálogo entre povos, entre autoridades, justamente para impedir conflitos, impedir guerra. E por que a Rússia nesse momento? Porque, veja, o Papa Francisco não está preocupado apenas com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Há muitas outras guerras que estão acontecendo no mundo. O Iêmen, por exemplo, tem uma guerra que já dura 11 anos. São mais de 230 mil mortos no Iêmen e cerca de 2 milhões e 300 milhões de crianças em desnutrição aguda no Iêmen. A Etiópia vive uma guerra e já são mais de 9 milhões de etíopes que precisam de ajuda humanitária. O Afeganistão, o Iraque, o Sudão do Sul, Mianmar, que tem uma guerra agora recente, Cabo Delgado em Moçambique, onde eu trabalhei e vivi até um ano atrás, uma guerra que já matou milhares de pessoas e que tem quase 1 milhão de deslocados, pessoas que tiveram que abandonar suas aldeias, suas cidades, para defender a sua própria vida. Então o Papa está preocupado com todas as guerras. Eu sou testemunha disso porque estava lá naquela diocese em Moçambique. O Papa
falou várias vezes e rezou a partir do Vaticano pedindo a paz em Moçambique, telefonou para mim enquanto eu estava lá como bispo, mandou uma ajuda humanitária. Nós conseguimos construir 2 hospitais para deslocados de guerra e também no fim do ano retrasado, chamou-me no Vaticano para conversarmos a respeito da guerra. Então ele acompanha os vários conflitos no mundo inteiro. Por que nesse momento essa preocupação com a Rússia? Porque essa guerra, ela tem contornos muito especiais, porque está envolvida a OTAN, que é um tratado de cerca de 20 países, 30 países, aliás. Está envolvido os Estados Unidos, que são potências bélicas. E se não houver entendimento, se a diplomacia não funcionar, como está pedindo o Papa e outros líderes mundiais, nós podemos desencadear uma outra guerra, uma terceira guerra mundial. E isso não pode acontecer. Por isso que, por esse motivo, pela gravidade dos países envolvidos, pelo número de países envolvidos nessa guerra, é que o Papa, nesse momento, pede essa oração para que todos nós nos voltemos para esse mesmo pedido, para que Deus tenha misericórdia do mundo e essa guerra não se desenvolva, que ela pare agora, que haja entendimento, que cessem as armas para que recuperemos a paz. Muito bem, inclusive estou falando aí de confrontos históricos, né, sobre Myanmar, a antiga Birmânia, por exemplo, nos anos 1990, tivemos também em Ruanda, né, aquele conflito político entre Hutus e Tutsis, né, que mataram quase 1 milhão de ruandenses por volta de 1994 e também ocasionou em um filme, né, baseado em fatos reais. Enfim, são confrontos históricos. Em sua trajetória, né, Dom Luiz, trajetória missionária, o senhor já viveu nessas regiões de conflitos, né, e viveu muito próximo da guerra. O senhor quer falar um pouco mais sobre essa experiência? Sim, é uma experiência muito forte. Eu vivi cerca de 20 anos em Moçambique, no norte de Moçambique, um país que já enfrentou 2 guerras, a guerra contra os colonos portugueses, depois uma guerra civil interna que durou 16 anos, com mais de 1 milhão de mortos. Então, olha só dentro de Moçambique. E a igreja foi muito importante lá em Moçambique nesse momento para acordos de paz. Aliás, em Moçambique se conseguiu o acordo de paz em 92 por causa da atuação da igreja, dos bispos locais, da comunidade chamada Santo Egídio. Enfim, a igreja teve um papel fundamental para que a guerra cessasse. Em outros locais da África aconteceu a mesma coisa. E onde ainda existe guerra, a igreja está muito empenhada em cuidar das pessoas que são atingidas pela guerra. O primeiro trabalho da igreja, como eu disse antes, é cuidar da humanidade. Ela é perita em humanidade, então é cuidar dos refugiados. O tempo todo que eu estive lá em Moçambique, ultimamente está acontecendo essa guerra em Cabo Delgado, que é o estado onde eu morava. E a diocese que eu estava é Pemba, que abrange todo esse estado de Cabo Delgado. Essa guerra, como eu disse, produziu já quase 1 milhão de deslocados. A igreja toda está voltada para atender essas pessoas, arranjar comida, arranjar barracas para que eles possam se cobrir, né? Possam se defender da chuva, arrumar atendimento psicológico para as pessoas, porque uma guerra ela deprime, ela traz consequências gravíssimas para as pessoas, para as mulheres e as crianças principalmente. Então a igreja está muito empenhada em resgatar a dignidade das pessoas, em atender essas pessoas que são vítimas da guerra. Assim como lá na Ucrânia nesse momento, muitos religiosos, religiosas, bispos não saíram, não fugiram, estão lá para cuidar das pessoas que estão sendo atingidas
pela guerra. E mesmo nos países que estão recebendo, os governos têm se mobilizado, mas a igreja desses países também está atendendo, curando feridas, acolhendo pessoas, enfim, participando ativamente. E o Papa, na sua instância maior, está sendo essa voz que está denunciando a guerra, denunciando aquilo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, convocando todo o povo para rezar, para que cessem as armas e, ao mesmo tempo, tentando ser um mediador para que haja diálogo entre as partes e essa guerra possa cessar. Muito bem, você está aqui na Rádio América, nós estamos aí, Papo Cabeça, com Dom Luiz Fernando Lisboa, arcebispo, bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Estamos conversando com Dom Luiz Fernando Lisboa, arcebispo, bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, está aqui com a gente ao vivo nesta tarde de quarta-feira, não é isso, Dom Luiz? Isso mesmo, Rodrigo, é uma alegria poder estar conversando sobre esse assunto tão atual e tão importante para nós. Pois é, Dom Luiz, como o senhor acredita que a igreja, então, deve atuar diante da situação de guerra, seja ela qual for? Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, a igreja precisa rezar. Nós, como igreja, todos nós somos igreja. Quando falamos a igreja somos nós. Nós devemos rezar, acompanhar, porque a oração tem uma força muito grande. A oração é capaz de comover o coração de Deus. Então, em primeiro lugar, rezar. E é para isso que o Papa está nos convocando. Um ato solene de consagração da humanidade, particularmente nesse momento da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Nós sabemos que Maria é uma intercessora. Foi ela que disse a Jesus que era o momento dele realizar um sinal lá nas bodas de Caná. E ela nos apresenta que nós devemos fazer aquilo que Jesus mandar. Então, em primeiro lugar, a oração. Mas na guerra também a igreja tem um papel importante, que é de curar as feridas. Aquilo que o Papa Francisco tem dito, nós temos que ser uma igreja hospital de campanha, uma igreja que socorre, que acolhe, que levanta aqueles que estão caídos, que cura as feridas, uma igreja que alimenta, que resgata a dignidade, uma igreja que escuta o sofrimento, o clamor daqueles que sofrem. Aqui lembramos aquele bonito texto do livro do Êxodo, quando Deus fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-lo. A igreja é essa voz de Deus, é essa presença de Deus concreta no meio da humanidade. Como afirmei antes, a igreja é perita em humanidade. Então, numa guerra, falta humanidade. Uma guerra não tem vencedor. Na guerra, todos perdemos. E a igreja, então, precisa curar as feridas, precisa rezar pela paz e precisa fazer a sua missão, a missão para a qual ela foi enviada. Dom Luiz, pois é, como se não bastasse nesse conflito lá na Ucrânia, né, com a Rússia, a Ucrânia e tal, e outros conflitos históricos no mundo afora, né, inclusive na África, ainda estamos passando por um momento difícil de pandemia, né, estamos atravessando aí um momento litúrgico da nossa igreja, né, um momento da quaresma. A gente sabe que a gente vive muitas guerras no nosso dia a dia. Então, qual deve ser o papel do cristão, Dom Luiz, diante desses conflitos? Olha, em primeiro lugar, Rodrigo, é importante não negar os conflitos. Infelizmente, há pessoas que não querem ter os pés no chão. Parece que gostam de viver nas nuvens. Há pessoas que dizem assim: eu não assisto jornal, eu não vejo televisão porque é só desgraça. Então, vivemos como se não acontecesse nada à nossa volta. Vivemos, mas negando a realidade concreta. Não é esse o caminho de um cristão. O cristão não deve aceitar que alguém proíba de ver canal A, B ou C. Ele deve ver com olhos críticos.
políticos, conversar a respeito daquilo que ele vê, mas não ficar isolado e muito menos alienado da realidade. Essa é a primeira coisa. Estão acontecendo guerras, sim, muita gente está morrendo, sim, muita gente é refugiado, está sofrendo, muitas pessoas estão sendo vendidas, muitas pessoas estão passando fome, necessidade, e nós como igreja precisamos ter consciência disso. Mas não são só essas guerras grandes, como você citou, que acontecem em muitas partes do mundo. Infelizmente, a imprensa internacional não dá o mesmo peso, o mesmo valor para as guerras. Muito pouco se fala da África. Aproveito para destacar aqui que a África é um continente que não interessa muito ao mundo, só interessa as suas riquezas, mas as guerras que acontecem na África não interessam tanto. Agora, nós precisamos estar atentos a outras pequenas guerras que acontecem à nossa volta. O racismo é uma guerra feroz, é uma guerra que mata. Não é? Quantas jovens negros são mortos nas periferias. O machismo é outra guerra. Quantas mulheres são mortas? O feminicídio é uma vergonha no nosso país e no mundo. Quantas outras guerras, por causa de violência verbal, por causa de ideologia, nós não aceitamos o outro, não aceitamos que o outro pense diferente, nós nos julgamos donos da verdade. Isso é um tipo de guerra. Quando nós não nos importamos com a vida dos outros, no momento de pandemia, por exemplo, não é? Isso é um tipo de guerra, porque faz muitas pessoas morrerem, e muitas pessoas morreram no nosso país por falta de atenção das autoridades, por incompetência, por descaso das autoridades. Mas há outras guerras menores, que às vezes nós criamos dentro da nossa própria casa, por implicância, por falta de paciência, por falta de perdão. Às vezes uma guerra que nós criamos no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade. Às vezes somos também portadores de armas que nós usamos porque falamos de maneira indevida, porque agredimos de muitas maneiras. Então nós precisamos nos livrar das guerras. Nesse tempo de Quaresma, aceitemos o convite que Deus nos faz para nos converter, mudar a nossa mente e o nosso coração, voltarmos mais para Deus, acolher o projeto de Jesus, que é um projeto de amor para a humanidade. Sejamos mais irmãos uns dos outros. O Papa Francisco nos convida, Fratelli Tutti, todos somos irmãos e irmãs. Então que essa Quaresma nos ajude, que esse tempo difícil que estamos atravessando nos irmane mais, nos torne mais fraternos e fraternas, que nós possamos rezar uns pelos outros, que nós podemos nos apoiar, nos ajudar, porque somos todos irmãos e irmãs. Se nós fizermos isso nesse tempo de Quaresma e nesse momento difícil que estamos passando, aí poderemos celebrar bem a Páscoa. Do contrário, não mereceremos, não poderemos celebrar a Páscoa. Então eu gostaria de pedir que todos participemos no dia 25, às 13 horas, a 1h da tarde. Lá em Roma vai ser às 5 horas da tarde. Para nós aqui, 1h da tarde. Acompanhamos as nossas rádios católicas, as TVs católicas, e junto com o Papa façamos esse ato solene de consagração da humanidade, de toda a humanidade, mas particularmente nesse momento da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Então, Dom Luiz, Rádio América agradece muitíssimo, viu, a participação, a disponibilidade do senhor em conversar com a gente nesta tarde de quarta-feira e, claro, deixar sempre aqui também disponível os microfones da Rádio América para uma próxima oportunidade, Dom Luiz. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado àqueles que nos acompanharam, e unamo-nos ao Santo Padre para rezarmos pela paz no mundo. E eu gostaria de deixar aqui agora uma bênção. O Papa enviou para cada um de nós bispos uma carta convocando-nos para que nós convoquemos todo o povo cristão para rezarmos juntos. Então eu gostaria de, em nome do Santo Padre, estender essa bênção para todos aqueles que nos ouvem, para que participemos dessa convocação que ele nos faz.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tá aí então Dom Luiz falando diretamente de Cachoeiro com a gente aqui na Rádio América, Dom Luiz Fernando Lisboa.